possível politicamente um cristão ser isento ou neutro? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, depois de um longo tempo, estamos de volta aqui, depois de um período de férias, foi muito bom, foi gratificante, mas estamos de volta aqui na nossa batalha de conscientização política, sobretudo pela percepção da realidade. Existem aqueles grupos políticos que se chamam de neutros ou isentos, são chamados isentões. Eles afirmam que não pendem nem para um lado nem para o outro, mas estão equilibrados e a sua postura, a sua posição, a sua visão política, ela é a mais coerente por conta desta neutralidade. Ora, nós sabemos que os isentões, eles são de esquerda. Eles são uma esquerda mais light, uma esquerda mais conscientizada, mas continuam no espectro da esquerda, defendendo, obviamente, pautas identitárias. A mesma coisa ocorre dentro das igrejas. Existe um grupo significativo de líderes que afirmam ser necessário a liderança da igreja ser neutra politicamente e deixar que as pessoas elas votem conforme a sua consciência. Parece-nos uma posição bastante cristã, uma posição bastante ponderada, uma posição que parece-nos ser correta, mas não é. Isso é um problema muito sério. Geralmente, esses isentos dentro das igrejas, esses neutros, esses líderes que se dizem neutros politicamente dentro da igreja, eles fazem uma equivalência falsa. Eles equivalem todo o pensamento de direita ao pensamento de esquerda. E aí eu quero me concentrar no conservadorismo. Então eles vão dizer que o conservadorismo ele é tão pecador quanto o marxismo, quanto o socialismo. E, de fato, teologicamente, isso é correto. Não há nenhuma dificuldade com relação a esta afirmação. De fato, toda a atuação humana é manchada pelo pecado, sem dúvida nenhuma. Agora, estabelecer uma equivalência direta entre o conservadorismo e o comunismo, o socialismo, isso é desonesto, ou no mínimo ingênuo. Porque nós sabemos que vários aspectos da vida são todos eles manchados pelo pecado. Por exemplo, o próprio ensino. Quando você vai à escola, você vai aprender matemática, você vai aprender física, você vai aprender química, depois você vai se formar um engenheiro, um médico. Todo esse ensino ele está maculado pelo pecado. Mas existe um viés que aponta para a verdade. E eu estou convencido de que o conservadorismo, claro que há exceções. Por exemplo, existe um tipo de conservadorismo chamado perennialista, e de fato esse conservadorismo ele é perigoso, ele é muito problemático, mas excetuando esses casos, pegando o conservadorismo clássico, o conservadorismo filosófico, que advém de uma série de regras pensando na política, é óbvio que o conservadorismo ele está mais próximo da lei de Deus do que o socialismo. Então não dá para fazer uma equiparação, não há equivalência absoluta possível nesse aspecto. Claro que ao olhar para os conservadores, eu sei que eles foram manchados pelo pecado, eu sei que a doutrina também é manchada pelo pecado, mas ela sim se aproxima mais daquilo que a Escritura Sagrada nos ensina do que um socialista, do que um comunista, do que um progressista, do que um identitarista. Portanto, essa equivalência ela é perigosa dentro da igreja, porque ela favorece a esquerda. Porque a esquerda não tem ética, a esquerda ela não tem escrúpulo, a esquerda ela invade, e a esquerda está contente. Basta você ceder um pouco, você fazer pequenas concessões a ela, e ela já está satisfeita, porque ela sabe que pequenas concessões levam a uma postura extremamente significativa em favor do seu pensamento. Por isso, não se iluda, não se engane. É necessário que a liderança, sobretudo a liderança das igrejas, elas reafirmem a sua posição conservadora. E esse conservadorismo, ele é, obviamente, pautado, ele é guiado por aquilo que o Evangelho nos ensina e por aquilo que afirma a lei de Deus. Por isso, se você ouvir essa conversa, olha, você que é cristão, você tem que ser neutro, você não pode pender nem para um lado, nem para um outro, não caia nesta. Você há de pender sim para um lado. E é necessário que esse ir para um lado seja consciente, que você de fato se coloque como um conservador. Porque se você se pautar nesse discurso da isenção, da neutralidade, acredite, você vai favorecer o pensamento de esquerda. Volto a dizer, o conservadorismo como filosofia, ou até mesmo como reação, está manchado pelo pecado. Mas ele se aproxima muito mais dos valores do Evangelho, se aproxima muito mais dos valores da lei de Deus, do que a esquerda, do que toda a esquerda. E veja, é preciso que se diga, eu não estou falando aqui da direita, estou falando aqui do conservadorismo, que está na direita. Porque também quando pensamos toda a direita, nós vamos encontrar
áreas que são extremamente problemáticas. Até mesmo o conservadorismo indistinto, ele também é problemático, como eu dei o exemplo do perennialismo. Mas, quando nós firmamos um conservadorismo que se aproxima e que está atrelado aos valores do Evangelho e aos valores da lei de Deus, esta deve ser a nossa posição política. E isso deve balizar o meu voto, deve balizar o meu apoio, deve balizar a minha visão do mínimo necessário para que haja razoabilidade num governo. Por isso, não se deixe levar. Posicione-se. Isso é muito importante. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada. Por favor, comente o que você acha disso, se você concorda ou discorda, se você é um isento e quer permanecer nessa posição, se você é um conservador ou se você é um progressista. Comente aqui, faça o seu comentário. E divulgue, compartilhe esse vídeo. É muito importante para que esse canal cresça. E até a próxima.